Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre descanso? Pois é, esse assunto que tanto tempo eu tenho. Hoje eu até falei, né, que eu tô dentro de um laboratório nesse assunto, observando, lendo, meditando, observando e observando como é profundo esse assunto de descanso, como ele tem tantas vertentes. Quanto mais eu busco, quanto mais eu observo, mais eu me impressiono. Mas a gente vai falar de uma vertente muito específica. Eu ouvi essa frase há um tempo atrás, ouvi, ficou guardada, mas hoje eu quero falar sobre isso, sobre descanso ser uma arma de guerra. Como assim, Mariana? Você vai falar de descansar e de guerra? Pois é. A minha primeira pergunta para você é: quais são as suas guerras? Consigo ouvir você falando, ai, são muitas, Mariana, eu tenho muitas guerras. Pois é. Eu sei que existem guerras emocionais, espirituais, profissionais, mentais, familiares, e por aí vai. Eu sei que tem muitas guerras. Eu sei que todos os dias que a gente acorda, a gente tem um leão e uma fauna inteira para poder guerrear. Mas todos nós temos. Todos nós estamos nessa selva aí, né? Com muitos leões, né? Para poder matar. Só que o que eu tenho observado, né, o que virou a chave para eu começar a desbravar e me interessar por esse assunto, foi a culpa que as pessoas sentem por admitirem que estão descansando, por admitirem que precisam descansar, por reconhecerem que valorizam sim o descanso, porque a gente está numa sociedade onde uma agenda lotada é glamouroso. É aquele grupo que fala assim, eu acordo 5 horas da manhã, vou para academia, vou para o trabalho, depois eu vou para pós, dou uma palestra, faço minhas marmitas, cuido de filho, e é maravilhoso, eu dou conta de tudo. E a gente tem aquele outro grupo, e esse grupo glamouroso é aplaudido, e inclusive é seguido, e as pessoas querem saber como eu não consigo dar conta de tudo. E até se sentem culpadas. E tem aquele outro grupo que fala assim, ah, não, eu não gosto de acordar assim muito cedo, não. Acordo um pouquinho mais tarde, gosto de tomar meu café com calma, ir pro trabalho um pouco mais tarde. Ou eu, todos os dias, fico uns 10 minutinhos parado no sol, né, quando tá sol. Eu gosto de fazer as coisas com um pouco mais de calma. Ou antes de trabalhar, eu gosto de surfar, pegar uma onda. Eu gosto de só mexer no celular depois de 10 horas da manhã. A gente tem esse outro grupo. E às vezes esse outro grupo é visto como desmotivado, né? Ai, cansado, e não tem futuro. Não tem futuro porque é devagar. Pois é. Só que a gente precisa entender que essa agenda lotada, ela tá adoecendo muitas pessoas. Porque as pessoas, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão num rio. É uma visão assim que eu tenho. Que existe um rio, as pessoas entram, se jogam nesse rio e vão. Elas só vão, conforme a maré, a correnteza tá levando, a pessoa só vai. Ela não tenta nem nadar contra. Ela vai, porque né, não quer fazer um esforço. Mas existem algumas pessoas que olharam e falaram assim, onde é que esse rio vai levar? Por que tá todo mundo indo pro mesmo lugar? E as pessoas começam a remar contra e falam, não, tem alguma coisa que não tá certo. Mas isso, remar contra uma grande maré, gera um esforço. É necessário você querer fazer algo que não é o que todo mundo tá fazendo. Inclusive ser julgado, porque imagina esse rio, todo mundo indo. Aí você começa a nadar contra. Aí as pessoas ficam, ué, o que você tá fazendo? Mas por que você tá fazendo isso? Mas por que você escolheu isso? E são julgamentos. Quando você não faz o que todo mundo está fazendo, quando você não faz o que a grande massa entende que é o melhor para o momento, você é julgado. E aí, foi aí o estalo quando eu comecei a perceber que as pessoas se sentem culpadas e julgadas por estarem descansando. Mas a minha pergunta para você é, quem é que te julga? Dá uma olhadinha na vida dessa pessoa, no profundo, não no que ela diz. Mas olha, realmente essa pessoa, ela tem, né, de fato, potência para poder te julgar? Realmente ela está entregando 100% na saúde física, mental dela, para ela poder te julgar? Então fica atento quem de fato está te julgando, tá? E esse estalo aconteceu também, primeiro em mim, como sempre, né, gente? Quando eu vivo num ambiente de muito barulho, né? Eu tenho 3 filhas que falam a beça no meu ouvido, marido. Eu trabalho ouvindo pessoas quando eu não estou nessas questões. Eu estou sempre ouvindo alguma coisa. Eu estou ouvindo música, ou eu estou ouvindo um podcast, uma pregação, uma aula, uma palavra, seja o que for. Eu estou sempre ouvindo coisas. Então eu tenho um estímulo muito grande de barulho o tempo inteiro. E eu comecei a perceber que meu gatilho, porque a gente acha que gatilho é só negativo, mas um gatilho positivo de descanso para mim era o silêncio. E aí eu comecei a me ouvir, me respeitar e começar a entender que tinham dias que eu estava muito cansada e que eu precisava me esforçar para não negligenciar o que meu corpo estava falando e eu precisava ir para esse lugar de descanso de forma intencional. Então eu descansava com silêncio e eu me permitia ficar nesse silêncio, porque a sensação que eu tinha é que se eu não fizesse isso eu ia dormir e ia acordar cansada. Com o falatório já direto no meu ouvido, porque eu não fui naquele lugar de descanso. E isso foi o estalo, e eu comecei a partir daí a observar que muitas pessoas iam nesse mesmo caminho e vão até hoje, e eu faço esse caminho até hoje de ir para o lugar de descanso, só que eu fui me aprofundando e vendo que tem muitos locais de descanso, muitos estudos científicos sobre isso, e é muito interessante cada vez que eu leio e vejo alguma coisa, porque o primeiro de todo é o meu manual de vida. Não tem estudo científico nesta terra maior do que o meu manual, que é a Bíblia. E Deus, né, já começou dizendo que ele não se cansa nem se fadiga, nunca. Mas ele deixou no manual que ele fez tudo, tudo. Então ele trabalhou, fez tudo perfeito, com excelência, criou tudo que tinha que criar. Mas no 7º dia ele descansou. Então descanso não tem nada a ver com a pessoa que não vai fazer nada, vai ficar o dia inteiro na praia, vai ficar o dia inteiro olhando na janela, não. Descanso, ele vem depois de uma guerra, depois de um trabalho, depois de uma execução de algo. A gente precisa descansar. Então não tem nada a ver com não fazer nada, mas com reconhecer que todo mundo precisa descansar. Se até aquele que não se cansa e não se fadiga disse, deixou como manual que a gente precisa descansar, você tá achando que vai dar conta de tudo? Você tá achando que não precisa descansar?
Muitas coisas que eu pesquisei aqui, eu li, eu achei muito engraçado algumas coisas e muito interessante também outras. Tem uma citação, né, que diz assim, que o burnout, na verdade, ele existiu porque ele foi, né, criado, vamos pensar assim, porque as pessoas começaram a achar que o descanso era uma recompensa e não uma obrigação. Porque a gente começou a entender que se eu fizer tudo, eu posso descansar. Não, todo mundo tem que descansar. Até que não faz nada, tecnicamente, né? Já não precisa trabalhar, né? Ou que não necessariamente precisa. Mas ela precisa do descanso. Até essa pessoa que não tem a agenda mega lotada, ela precisa de descanso. Porque o descanso está muito relacionado a gerar prazer para si mesmo. Então você tem que se conhecer e saber o que te gera prazer. O que te deixa em paz, tranquilo. Porque até para dormir, a gente tem que estar descansado. Porque algumas pessoas, dentro de uma enquete que eu fiz, falaram assim, quando eu tô muito cansado, eu durmo. Ok, você está fazendo algo fisiológico, mas não quer dizer que você descansou. Então isso é muito interessante, isso é muito profundo, mas isso também é muito instigante. Você perceber onde as pessoas estão sendo levadas. Algumas pessoas falam assim, eu descanso, eu deito e pego o celular. Aí eu fico vendo TikTok, fico vendo vídeo. Não, você não está descansando. Porque o celular, ele gera um estímulo muito grande, te gera ansiedade, né? Porque você está recebendo muitos estímulos e vendo muitas coisas. Então isso não é descanso. As pessoas não sabem nem o que é o descanso, onde é o lugar de descanso. Eu descanso correndo na academia. Não, você não está descansando, você está gerando muito, muito estímulo. Então se as pessoas não sabem nem o que é descansar, tamanha é a pressão que a gente tem sofrido, né, para entregar, para fazer, para acontecer. Dentre esses estudos que eu estava lendo, tem uma psiquiatra americana, o nome dela, deixa eu achar aqui, é Sandra Dalton. Ela é psiquiatra e ela falou que a maioria dos pacientes dela hoje são diagnosticados com exaustão. E aí, ela hoje defende a tese de que a saúde começa pelo descanso. Pois é. A gente começou falando, eu comecei estimulando vocês, falando sobre descanso ser uma arma de guerra. E aí nós falamos sobre algumas guerras, né? Qual era a sua guerra no momento, quais são as suas guerras. E o descanso é uma arma de guerra. Por quê? Se você entende que você só vai conseguir guerrear, você só vai conseguir chegar, concluir essa batalha, você só vai conseguir chegar no seu destino, se você parar um pouco para descansar, você adquire uma chave onde você reconhece que você não precisa dar conta de tudo. Que você tem um exemplo daquele que é perfeito. E ele disse que é preciso descansar. E tem gente por aí dizendo que não, que você tem que fazer. Agenda cheia, começa o dia muito cedo, termina muito tarde. Não. E aí você precisa também identificar o que te descansa, o que te gera cansaço. Quais são os prazeres que te descansam. Existem vários tipos de descanso, na verdade são 7 tipos de descanso. Eu vou falar pra vocês quais são os descansos. Vocês vão pegar essas chaves de descanso e vão me prometer que vocês vão todos os dias, pelo menos durante 15 minutos, praticar um tipo desse descanso. Porque se todo dia a gente se esforçar em fazer um pouquinho, a gente muda muita coisa. É impressionante. A gente muda muita coisa. Existe o descanso físico, é onde a gente, lembra que eu falei sobre, vou deitar e ficar mexendo no celular? Não. É onde você descansa sem nenhum tipo de estímulo, tá? É realmente o descanso físico. É ficar sem fazer nada fisicamente, mas sem esses estímulos. Descanso mental, onde a gente tá no trabalho, às vezes aquela agitação, tá dentro de casa fazendo as coisas, e a gente para tudo. Então tá no trabalho, vou no banheiro, vou lavar meu rosto, vou ficar me olhando um pouco no espelho, pronto. Descansei a mente um pouco. Eu tô em casa, vou um pouco na janela, olhar a paisagem, vou no quintal, parar um pouquinho, botar meu pé na grama, quem tem, ou vou ficar parada no sol. Enfim, é um descanso mental. Descanso sensorial, isso eu achei sensacional, gente, é fechar os olhos. Não ter nenhum tipo de... Tudo isso 10 minutos, tá, gente? Pensa aí, todos você vai cronometrar 10 minutos. Você vai fechar os olhos durante 10 minutos do seu dia. E não é pra dormir, tá, gente? Vocês estão indo na linha de raciocínio comigo. Descanso emocional. Sabe como é que você faz o descanso emocional? Dizendo não. Olha isso, gente. Dizer não é parte do descanso emocional. Descanso criativo é você não se cobrar. Você não precisa falar nada relevante. Nada criativo. Fala bobagem. É um descanso criativo, gente. Tem gente que exercita demais esse descanso, né? Descanso espiritual. É ter uma religião, é ter uma fé. Nossa, pratico bastante. E realmente, vou falar, faz muita diferença. Inclusive nas guerras. Descanso social. É ficar sozinho. Gente, essa semana eu dei nome pra algo que eu costumo fazer, mas algumas pessoas se preocupam com isso. Olha como é que a gente tá num rio que tá só carregando as pessoas. Eu fui tomar café comigo mesma. E é engraçado porque assim as pessoas, mas você foi sozinha? Mas por que você não chamou alguém? Mas tá tudo bem pra você ir sozinha? Gente, estar sozinha é um descanso. É maravilhoso. Eu amo estar com pessoas, conversar, rir. É maravilhoso. Mas a gente precisa reconhecer que a gente precisa do descanso social às vezes. Ficar sozinho, fazer alguma coisa sozinho, com os nossos próprios pensamentos. Isso é descanso. Descanso social. Então, 7 tipos. Descanso físico, mental, sensorial, emocional, criativo, espiritual e social. Todos os dias, se você puder praticar 10 minutos de pelo menos um desses descansos de forma intencional, porque pode parecer fácil. Mas, naquele manual que eu falei pra você, que tem todas as respostas, está escrito em Hebreus que é necessário se esforçar para descansar. Olha, isso foi escrito há muito tempo atrás. É necessário esforço. Então, isso que eu falei pra vocês vai gerar um esforço, sim. Quem é meu paciente, eu sempre dou um exercício. E tá aqui também, nas pesquisas, eu achei isso muito bom. Que é a escrita terapêutica. É você, todos os dias, ou 3 vezes por semana, você vai colocar um tempo. Pode ser 10 minutos, 20 ou tempo livre, mas você tem que, durante um tempo, escrever, sem filtro. Escrever qualquer assunto, gente. Vai escrevendo. Aquilo é uma escrita terapêutica, que é descanso, porque vai esvaziando. Às vezes a mente está muito agitada, e você faz a escrita terapêutica, sem estímulos, de nada, de tela, de nada.
é descanso. Tem gente que descansa cozinhando, tem gente que descansa caminhando na praia, num lago, né, num parque. Tem gente que descansa fazendo dobradura. Enfim, o que é o seu descanso? Todos os dias, se possível, se esforce durante 10 minutos e veja o que em você gera descanso. Não aquele que dizem que é o descanso. O que, de fato, lembra que eu falei que eu vi um gatilho em mim, que aquilo ali me cansava, o som, e eu precisava buscar o descanso disso? Por exemplo, quando eu vou assistir alguma coisa, que eu não estou no silêncio, que eu vou ver alguma televisão, se eu ouvir muito alto, me gera cansaço. Dizem que é a idade, mas não é não. A gente sabe que é por conta dos estímulos que eu recebo durante todo o dia. Então, me respeitei, me conheci, vi qual era o gatilho e fui pro meu lugar de descanso. E eu continuo indo sempre para esse lugar, tá? Então, é importante você se reconhecer, se respeitar, perceber quando o seu corpo já tá pedindo. Você já viu quando você, às vezes, deita e não consegue dormir, ou dorme, acorda cansado? Tem dores pelo corpo, irritação, falta de criatividade. Eu não consigo mais produzir. Você tá cansado demais. Inclusive, também, nas pesquisas que eu li, eu sempre falei isso, sobre o ócio criativo. Desde que eu comecei a trabalhar, eu falo, todo mundo precisa de um ócio criativo, e é muito real isso, gente. Às vezes a gente precisa parar, porque, ó, por exemplo, quem gosta de cozinhar, às vezes tá ali, chegou, eu não vou mexer em nada, eu vou fazer a minha comida, isso aqui me gera muito prazer, tá ali. E ali é que vem a solução de um problema. Às vezes tem ideia de um projeto no trabalho, é ali. O descanso, ele renova, ele faz você enxergar respostas, faz você sair da zona do confronto e ir para a zona de soluções. É muito impressionante isso. Então, o descanso intencional vai te ajudar nas guerras. Ele vai te fazer vencer batalhas, pequenas batalhas todos os dias. Mas você descansando, você vai vencer as suas guerras. É verdade. Inclusive, no descanso, você vai descobrir que algumas guerras não são suas. Que você nem precisava estar lutando elas, que você nem precisava ter acordado com elas, porque elas não são suas. Mas tudo isso, quando você descansar sua mente e sair, lembra da correnteza, que tá todo mundo indo? E você fala assim, gente, espera aí, calma aí, deixa eu... Não vou fazer isso que todo mundo tá fazendo, não, mas espera aí. Deixa eu me reconectar comigo, deixa eu ir pro meu lugar de descanso, deixa eu olhar um pouquinho aqui a paisagem. Não, hoje eu não vou acordar tão cedo, não. Hoje eu vou fazer um café da manhã bem calmo pra mim. Hoje eu vou tomar um café sozinha. Um café comigo mesmo. Enfim, isso vai te fazer sair de muitas guerras, porque o descanso vai ser sua arma de guerra. Pensa comigo. Se você não for para esse lugar de descanso, pode ser que tarde demais você descubra que perdeu a guerra para você mesmo. Descansa. Ainda dá tempo de você recalcular, perguntar para você mesmo, se ouvir o que te cansa, o que é um gatilho bom de descanso, e vai todos os dias, pelo menos 10 minutos. Em qualquer momento do dia, não precisa ser no final do dia, pode ser no meio do dia, pode ser no final, pode ser no início, mas todos os dias, descanse por 10 minutos. E lembra, descansar não é dormir. Um beijo.